Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Gabi, essa é a Isa, essa é a Lu, essa é a Mayara e a gente tá aqui com uma convidada ilustre, a Pro Suelen de português. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante baseado no livro O Avesso da Pele. A gente vai falar sobre racismo. Quem escreveu o livro foi o Jefferson Tenório e ele nasceu na década de 70. Ele estudou em uma universidade privada primeiro e depois ele foi estudar na universidade pública, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma puta de uma universidade. E por ser pública, a gente sabe que é um pouquinho difícil de entrar. Ele trabalhou como professor de português e de literatura e tem um livro que ele diz que moldou ele como autor, que é o Dom Quixote, e também alguns textos do filósofo Freud. Ele ganhou em 2021 o prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante de literatura. Muito grande, né? É muito, é realmente bem importante. E ele ganhou pelo livro O Avesso da Pele, então foi esse Acho que esse livro é bem importante pelo fato de estar, na lista obrigatória de várias faculdades, Sim. né? E por retratar assuntos Sim. que a gente não vê normalmente em literaturas de vestibular. Exatamente. Porque, né? Bom, e legal que esse livro ele foi reconhecido por esse prêmio, ganhou esse prêmio, porque esse livro relata acontecimentos da vida do Jefferson Tenório. Que Foi assim que ele se inspirou, né? Sim, pra escrever. e o que fez ele realmente tomar essa decisão de escrever esse livro foi uma das diversas vezes que ele sofreu esse preconceito, que ele estava voltando do trabalho dele, ele estava na frente de uma pizzaria e alguém que estava na rua fez uma denúncia, ligou para a polícia, que chegou abordar ele de uma forma super violenta por ele ser uma pessoa suspeita. E é muito relatado no livro, que a cor negra, ele relata, porque foi o que ele sofreu, é uma cor suspeita. E isso fez ele tomar essa decisão de, não, eu vou escrever um livro e falar sobre isso. E é uma coisa muito interessante, porque querendo ou não, abre a mente das pessoas e as pessoas podem pelo menos se colocar no lugar pra entender como se passa, como acontece. Como é a cabeça de uma pessoa que Sim. sofre. E ele Exato. retrata muito isso mesmo, porque no livro aconteceu realmente uma das passagens, né, do livro, foi algo que realmente ele passou, né? Que foi uma abordagem policial, que o policial chegou nele e falou, olha, você é suspeito de ter cometido um crime, só que ele não tinha feito nada, ele não teve nenhuma atitude Só tava suspeita, nem vivendo. nada do tipo, exatamente. Ele tava na rua e o policial falou, bom, você é suspeito, eu vou te parar e é isso aí. E ele retrata isso no livro, porque no livro ele fala de 7 abordagens policiais que o personagem sofre, né, que é o Henrique. E, inclusive, uma dessas abordagens realmente foi o que aconteceu com ele. Tinha acontecido um assalto e aí a pessoa, ela tinha assaltado de jaqueta preta e ele foi parado, porque ele tava de jaqueta preta. Só que quando ele olhou em volta e ele viu que tinham outras pessoas de jaqueta preta e eram brancas e nenhuma dessas pessoas foram paradas, ele ficou, tá, não foi porque eu tô de jaqueta preta, não é porque eu sou suspeito, é porque eu sou preto. Generalizam, Pra gente conseguir- entende? São as pessoas pretas, Exato. E você falando isso, me veio agora na cabeça uma música do Rapa que chama Tribunal de Rua, que, logo no comecinho da música, tem uma frase que fala que a viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Isso bem uma isso. coisa muito comum com pessoas negras, muito comum. Às vezes elas estão andando, fazendo aquela caminhada diária e, do paradas. nada, são paradas. Às vezes porque os policiais falam que estão agindo de maneira suspeita, às vezes porque estão vestindo roupas caras e na cabeça deles pessoas negras não têm condições, ou porque tem um celular bom e nossa, esse daí deve ter roubado. E não é assim, né? E Ele tava em condomínios, assim, bons, nobres, lá de Porto Alegre, por, esperando a amiga, ou indo ver o amigo dele, e aí ele é parado. Então, assim, se Só você por é ele negro, entrar você num não lugar, pode estar aqui. E só por ele Exatamente. estar num lugar que a sociedade acha que não é comum para pessoas É um negras. estereótipo que as pessoas negras não podem chegar em grandes lugares e em todos os quesitos. Em Exatamente. questão de trabalho, em questão de estudo. Então, é muito... Você vê uma pessoa preta chegando lá,
isso causa um incômodo muito, muito grande na sociedade. As pessoas, elas veem isso Exatamente. como... Cara, o que você tá fazendo? O que você teve roubou que meu fazer? lugar. Exatamente, você Porque roubou o você meu tá lugar. aqui, você não deveria Como estar que você aqui, chegou não é o seu aqui? lugar. Exatamente. No Acho que nosso dia pra a gente... dia, né? Sim. Você pode ver a escola que vocês estudam, vários alunos pretos. Mas se você for para uma escola de classe média alta, um Argos, um Estoco, não tem aluno preto. Sim. E se tem um ou outro, às vezes, muitas vezes bolsista. Sim, Bolsista. Filho exatamente. de funcionário. Sim. Acho que pra gente conseguir entender E mais... são pessoas o- que sofrem o racismo. Sim. Sim. Pra gente conseguir entender Diariamente. mais o livro, a gente pode contar, tipo, como é a cronologia do livro. Que é, tipo, ele começa já com um baque. Ele começa indo na casa do pai dele, o Pedro começa indo na casa do pai dele, vê as roupas dele, do Henrique, que é o pai dele. E aí, isso daí traz uma reflexão pra gente, tipo, por que ele tá indo lá? O Henrique não tá lá por quê? E aí ele começa a contar a vida do pai dele, da mãe dele, como eles se conheceram, Que foi as uma vida dificuldades muito dos difícil, dois. né? Exatamente. Tanto do pai, da mãe Exatamente. e do filho. E uma coisa Exato. que contribuiu muito foi a cor deles. Exatamente. Os dois eram negros, o pai era professor e a mãe teve uma vida extremamente complicada porque ela era órfã. Ela passou, sim, por muitas dificuldades. Então, acho que é uma coisa legal, ele mostra realmente a visão do pai dele sobre o mundo, a visão da mãe dele sobre o mundo. E aí, no final, a gente consegue entender, pela morte do pai dele, o porquê que ele tava vendo as roupas e tal. Sim. Porque ele tava tentando saciar aquela saudade, aquela falta que ele tinha do pai dele. E agora que você falou que o pai dele é professor, né, me veio muito na mente que a gente tava falando sobre os alunos, mas os professores negros, Sim. tipo, sofrem racismo diário pelos alunos, entendeu? A gente teve o exemplo do nosso professor de Sim. química, que Exatamente. é um professor preto, e sofreu, assim, coisas que Agredido. são... Exatamente, é imensurável. Tipo, você não consegue expressar o quão ridículo Exato. é isso na nossa sociedade. Exatamente. Tipo, em Enquanto 2024, uma 2023, pessoa a precisa gente vê ter isso. um grau, assim, de doença pra fazer essas Exatamente. coisas. Porque Pra fazer isso uma distinção isso tão não é grande. uma coisa normal, isso é uma doença, gente. As pessoas não olham Exatamente. pra dentro, tipo, pro caráter da pessoa. Tipo, o que é por fora, a cor da sua pele importa mais do que o seu caráter. Então, tipo Exatamente. assim, você é uma pessoa negra boa, mas você é negro. Mas se você é uma pessoa branca, e tipo assim, você bate na sua mulher, você é um idiota com as outras pessoas que estão ao seu redor, não. Mas você é branco, então, tipo assim, então tá tudo bem. Exato. E Acho sobre que- essa questão de professores pretos, a gente tem a Suelen, que é professora e tá no ramo, então ela tem muito mais propriedade pra falar Exatamente. sobre professores pretos na função deles. Sobre seus Como colegas. é a vivência. Exatamente. E, enfim. Na verdade, as pessoas acham que por elas serem pretas, elas nem vão chegar na faculdade, né? Sim. O preto vai trabalhar de empregada doméstica, de porteiro, de ajudante, mas fazer a faculdade, chegar no patamar de alguém que estudou, que tem uma profissão... Mesmo com as cotas, né? Que Mesmo são com oferecidas, cotas. você pode ver que, tipo, em uma universidade pública, às vezes tem pouquíssimas pessoas negras, mesmo E o tendo tanto cota. de gente que sofre por ter entrado por cota, tipo, nossa, você entrou por cota, cota. então E acaba- você não é merecedor dessa acaba vaga. desistindo. Você tá tirando o lugar de um branco. E uma coisa muito entendeu? legal é que, tipo assim, o meu pai sempre falava pra mim e pros meus irmãos que hoje em dia, quanto mais passar, tipo, não tem pessoas negras em cargos superiores. Tipo assim, tem pesquisas que mostram que a porcentagem de pessoas negras é muito baixa. crescimento Pode é muito ver, difícil. por Qual é o presidentes de milionário? Qual é o países. bilionário Gente, preto? presidente. Tipo assim, Presidente. Quantos presidentes ao redor Eu conheço do o mundo a Obama, gente tem? que já foi. Presidentes É isso. Exato. negros. E foi o primeiro. Então, Exato. exatamente. Eu acho que sobre falar de caráter, a gente pode puxar também a questão do Pedro, quando ele foi fazer uma entrevista de trabalho lá, pra poder entrar na empresa. E aí a pessoa que tava entrevistando ele vira e fala assim, olha, eu não gosto muito de preto não, porque um preto me roubou já, um casal de pretos me roubaram e eu não gosto. Generalização. Só que, se fosse branco, se alguém branco tivesse roubado ele ia virar e falar, pronto, não gosto mais de branco. não tem Eu acho que como. um Ele não ia exemplo bem fazer isso. real que a gente tá vivendo foi no Big Brother. É, Que a exatamente. Vanessa Exato. Camargo, que é uma burguesa, artista, branca, que tem poder aquisitivo, né? Tem mídia, tem visibilidade. Num programa, né, que tem uma audiência gigantesca,
atrelou o participante por ele ser preto a alguém que assaltou ela no passado e que ela não gostava dele, que ela se sentia mal perto dele por essa questão. Exatamente. E a ele ser agressivo por ele falar o que ele pensa. Todo mundo grita no programa. Pois Se é. ele grita, Exatamente. ele é agressivo. Porque Exatamente. São Ele é estereótipos. um preto ter as mesmas atitudes de um branco é alarmante. Exatamente. Entende? É essa a questão. São estereótipos que a gente vê enraizado no livro. Por exemplo, falar alto, ser barraqueiro. Aí, se você faz isso, tinha que ser preto, né? Pois é. E uma Meu. dessas coisas da generalização também que a gente tem é, no livro, ele aborda, ele retrata que a morte do Henrique, o pai do Pedro, ela acontece por conta de uma generalização. Exatamente. Porque acontece que, assim, o policial, ele tem um amigo e esse amigo foi morto por uma pessoa preta. Sim. E aí ele começa a ter sonhos que pessoas pretas estão invadindo o apartamento dele com armas e, enfim, mal intencionadas. E aí ele sai na rua, ele vê o Henrique andando e o Henrique, ele já tá, tipo assim, cansado de todas as abordagens. Sim. Porque não é a primeira vez que isso acontece. E aí o policial faz o quê? Ele desce, para, e o Henrique não para. E o que ele faz? Ele atira. Por quê? Porque ele vê aquilo como uma ameaça. Exatamente. E isso me lembra muito do filme O Ódio que Você Semeia. Que Sim. o cara estava dirigindo com... Ele era negro e tinha uma menina menor de idade negra também do lado dele. Sim. O policial branco, loiro, do olho claro, simplesmente fala pra ele descer do carro, revista ele, o cara tranquilo, a menina dentro do carro. E aí, na hora que ele vai pegar o documento do carro que o policial pediu pra ele pegar o documento, ele simplesmente atira no cara. Porque Exatamente. achou que ele estava pegando uma arma. Sim, E ele tava simplesmente pegando o documento do carro que o policial pediu. exatamente. Eu acho um absurdo isso, de verdade. Em questão de ser uma coisa, assim, tão comum na nossa vida, no nosso mundo. Não, e a criminalização dos negros. Sim, exatamente. Qualquer coisinha que eles fazem, muita gente vê como crime. A gente uma coisa vê, que não a gente tem vê nada várias a ver. passagens no livro que fala isso. Por exemplo, um branco erra, beleza, mais um erro. O preto erra, é um erro fatal. É um erro é um que, tipo problema assim, enorme. É um meu, erro que custa a vida da pessoa. custa a vida da Exato. pessoa. Exatamente. A gente vê essa diferença, assim, de estar com uma pessoa branca, talvez. Por exemplo, ele relata que às vezes ele entra numa loja e ele tá sozinho, aí já fica a gente atrás dele pra ver se ele vai roubar alguma coisa. Mas quando ele tava com a namorada branca dele, era tipo assim, já que a branca namora ele, Ele é então uma ele pessoa deve boa. ser bom, Sim, ele deve ser gente eu boa. tenho um tio que ele é uma pessoa negra, ele é bem escuro. E ele namora a minha tia, que é uma pessoa branca. E ele já me contou várias vezes, já relatou que isso realmente acontece. Que às vezes ele entra numa loja e os atendentes olham feios. Sim. E quando ele entra com a minha tia não é assim, até mesmo em lojas mais caras, com coisas mais caras, que ele tem condição de comprar, mas na cabeça dos atendentes ele não tem. Exatamente. Então trata mal, tipo, tentar, o que você tá fazendo aqui? Você não Sim, tem dinheiro pra sim. comprar aqui, vai embora. Sim. O que é legal falar também do livro é que não é só essa questão racial que o Jefferson Tenório aborda, né? Tem várias questões que são abordadas no livro, né? Ansiedade. Ele traz muitos gatilhos. Sim, o muitos. relacionamento abusivo é muito comum no livro. Ele Retrata mostra a história inteira. Exatamente, da da mãe mãe dele. e do pai dele. da mãe do Vitor, por exemplo, Também. que foi um caso dela na adolescência, que ela tava crescendo. E aí, normal, né? Adolescente, quer namorar e tal. E ela começou a namorar com ele, foi morar junto com ele. E no começo ele era um príncipe, né? No começo ele era uma sempre pessoa é assim, ótima. né? Sempre é assim. E no começo, tipo assim, ela entra na casa, a sogra já vira pra ela e fala assim, ó, você vai ajudar aqui a arrumar, né? Porque, tipo, uma pretinha dessa vai ajudar bastante. Então já começa aí. Aí ela começa, mais pra frente, a vida é uma maravilha. E aí ele um dia chega, tipo assim, mano, louco, e começa a bater nela. Fala, meu, ele é racista com ela. Ele fala, sua preta, não sei o quê. Começa a bater nela. No outro dia ele vira pra ela e fala assim, ai, desculpa, meu amor, eu nunca mais vou fazer isso. E aí, em vez dela sair, ela fala, eu acho que ele vai mudar. E aí, quando acontece de novo, que ela sai. E a gente sabe que muitas mulheres não saem. Exato, ela teve uma por coragem muito grande por de sair. medo. A gente lê um livro, acredito que vocês, né, tipo, eu li, a Mayara leu e tal, que é o É Assim Que Acaba, da Colleen Eu Hoover. também. E ela mostra exatamente isso. Que, tipo,
a mulher, ela se sente, assim, Acuada, ela não sabe, Ela só vergonha. saiu E por qual é a causa da rede de apoio? gravidez. Exatamente. Porque ela descobriu que ela Exatamente. tava grávida, porque senão ela não teria saído. Sim, então. Até porque isso é uma coisa que muita gente acha que é normal, porque vê a relação dos pais sendo assim. Sim. Exato. Então, Que foi o que acontece no livro. Segura o casamento por causa do bebê, cresce nesse meio de um relacionamento abusivo, e aí depois, quando vai se relacionar, acha que uma pessoa tratar ela assim é completamente normal. Aconteceu isso com ela e o Henrique, que é o pai do Pedro, né? Sim. O Vitor foi um caso, mas o Henrique foi uma coisa assim, mais realmente que aconteceu. Ela fala que ela começou a ficar com o Henrique, o pai do Pedro, por solidão. Porque ela, tipo, tava se sentindo solitária. Sim. E que você falou, ela sempre sofreu dessa solidão desde pequena, quando os pais dela morreram. E, querendo ou não, quando os pais dela morreram, não tinha só ela, tinha ela e os irmãos. E por ela ser a mais velha, todo mundo virava, e principalmente a tia virava e falava, tipo, meio que jogava verdade na cara dela, falava, tipo, sobre a realidade. Sim. Falava, você é a mais velha, você entende, tanto é que tem um trecho disso. E falava que, tipo assim, não dava pros irmãos dela estarem lá, que, tipo assim, que meio que eles eram um peso. E ela se sentia mal porque ela se sentia solitária, porque ela não tinha um pai, uma mãe. Ela não tinha rede de apoio Exatamente. nenhuma. E ela sofre com essa solidão desde pequena. E isso mostra que essa solidão acompanhou ela até ela crescer. E essa solidão gerou uma carência dentro dela que fez ela querer Buscar isso com outra pessoa. Buscar isso com outra Exatamente. pessoa, que no caso é o Henrique, o pai do Pedro. Então, tipo assim, mostra isso e mostra quanto, tipo assim, a falta de uma responsabilidade emocional na parte dos dois afeta o relacionamento. Porque eles não têm uma maturidade suficiente, eles não têm uma cabeça suficiente Exatamente. pra lidar com o relacionamento e principalmente com a criação do menino. A briga dos dois era sempre, tipo, eles brigavam, ele ia embora, ela ia atrás. Exato. Falava, por favor, me perdoa. Ou ela E isso via acontecia muito. coisas pequenas e ela surtava, tipo... Ela era muito ciumenta, ela tinha uns ciúmes assim, doentio, Sim. de tipo, eu vou olhar pro seu olho pra eu ver onde você tá olhando, porque você não pode olhar pra mais ninguém, Tanto não é que sei já o quê. foi um dos primeiros relatos Exatamente, deles. exatamente. Tem a religião também, que é muito forte. sim. Preconceito sobre a religião, né? Não, e sobre a Umbanda, que é uma religião muito comum pra pessoas negras. De matriz africana. De matriz africana. Exatamente. E muita gente encara essa religião como uma coisa ruim, uma coisa do demônio. E não tem nada a ver. É só mais Não uma tem religião. literalmente nada a ver. Entendeu? Sim. A gente pode encaixar agora algumas perguntas pra Suelen, pra gente saber mais a opinião dela do livro, o que ela achou. Sussu, você já leu? O que você achou da nossa conversa aqui, mais assim, impactante? Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, me senti muito honrada. Não é o meu lugar de fala, né? Mas não gosto muito de usar essa expressão, porque eu acho que nós, como educadores, por mais que eu não seja preta, né? Tenho um avô preto, mas assim, né? Sou morena. Não é o meu lugar real de fala, mas eu, como educadora, tenho essa função. Embora que seja um bate-papo, e eu tô vendo que vocês estão munidas de muita informação, o livro abre a nossa mente para coisas que a gente sabe que acontece, que a gente vive, né? Por exemplo, o próprio personagem, quando ele só entende o racismo que ele sofre ali da família da namorada da Juliana, quando ele está na faculdade e o professor começa a levantar Porque até as então era uma questões, coisa muito As normal. Ele brincadeiras, passou por isso a as vida piadas. inteira. ser Ele chamado passa de por isso a vida negão, inteira. Negão. as amigas da namorada fazendo questionários pra ela. Ai, mas então ele é preto? Como que é? Porque parece que ela namora uma pessoa totalmente diferente. É uma Como coisa se muito fosse- erotizada. E aí Tanto entra a o mulher assédio. quanto o homem. Porque a mulher e o Exatamente. homem pretos, eles sofrem. Além de serem pretos, eles sofrem o assédio. Sim. Por serem pretos. A mãe... Porque eles são um objeto sexual. A mãe, né, do Pedro, ela relata que, tipo assim, ela, claro, concorda com o movimento contra o racismo, só que ela fala que a igualdade, assim, de um homem negro e uma mulher negra não é exatamente o que acontece. Não. Por quê? Porque homem negro sofre justamente por ser negro. Agora, uma mulher negra, a gente sabe, nós todas somos mulheres, assim, andar na rua, a gente vai receber comentários e elogios desnecessários Já que vista a como gente não objeto. quer. Exatamente. Ainda mais uma mulher
negra. Ela sofre por ser mulher e ela Ela é sofre muito por ela ser objetificada, negra. tem a isso questão desde- sensual, né? A mulher Exatamente. preta já é sensual, o quadril grande da mulher preta E a gente vê é isso muito desde, sensual. desde a época da escravidão, que era assim com as mulheres negras e, tipo, esse pensamento foi continuando por gerações e gerações. Exatamente. E o que você acha disso, Sussu? Das pessoas se precipitarem na hora de fazer um julgamento por a pessoa ser preta? Nossa, aí nós teríamos que fazer um levantamento histórico aqui. é. Iríamos ficar uma vida inteira falando, né? Como no passado, né, os europeus ali que se sentiam superiores pelo simples fato de serem brancos, isso trouxe um problema para nossa sociedade e que a gente não consegue quebrar. Por mais que se fale, por mais que se levante a pauta. Não, e foi melhorado e depois piorou de novo com a Segunda Guerra Mundial, com Hitler. Exato. Tipo, Parece Tudo que a que gente tinha dá um melhorado passo pra frente e e 10 três pra pra trás. trás. Exatamente. Exato. Ela fala que a gente vê isso em várias passagens, mas a gente vê a mãe dele, que ela traz um ponto assim que não é muito falado. Ela fala que pra ela o racismo se fortalece a partir do momento que a gente fala tanto, 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 que as pessoas começam a olhar isso de um jeito assim, extremamente Ai, que rigoroso. Exatamente. Tipo, ai, ai chato, meu. só falam disso. Exatamente. Mas só sabe mesmo quem já presenciou Quem e já passou, passou. por isso. Exatamente. o E quanto aí isso é importante. acontece que existem as pessoas que veem o movimento e dizem assim, mas e o racismo reverso? Vocês não falam sobre o racismo reverso. Exatamente. Pelo amor de Deus, existe racismo Não reverso? existe racismo reverso, é Exatamente. ridículo. Eu acho que a pessoa ela quer crescer em cima de uma pauta tão importante e as pessoas têm a Exato. mania de se colocarem num lugar Que não de é querer, delas. que não é E delas, elas querem querem se ser superiorizar. estrelas, elas querem instalar. Então se Exato. tem o racismo com o preto, por que eu não posso sofrer o racismo também? Não O branco existe sempre isso. foi Sim, o gente. uau, então ele Branco sempre fazendo quer branquice. ser. O que a gente Exato. falou, tipo assim, você é uma pessoa branca, você não tá andando na rua e é parado, sendo acusado de ser traficante, de ter roubado. Isso nunca existiu. tem um olhar de E, gente. julgamento. gente, historicamente, o que foi que o branco sofreu por ser branco? Exatamente. Entende? Não Você teve existe isso. privilégios. Exatamente. A gente tá falando de um problema que é justamente isso. Agora eu trago um filme que eu assisti, né, que ele fala exatamente sobre isso. É um cara que ele tava cozinhando com a família dele num dia normal, e aí ele foi acusado de assassinato, preso e jogado pra área lá da morte, que é tipo o corredor da morte, né, que falam que é quando você vai ser morto pelo que você fez. Só que ele não fez nada. E aí o advogado de Harvard, ele vai estudar o caso, e aí ele descobre que, tipo, ele não fez nada. E o que aconteceu? Foi todo um negócio com o governo fez uma pessoa testemunhar errado, um testemunho falso contra esse cara que foi preso injustamente, e ele não fez nada. No final do filme, graças a Deus, ele é solto, né? Essa é uma história verdadeira, aconteceu mesmo lá nos Estados Unidos, e a gente vê, tipo, de verdade, é uma pergunta que a gente pode levantar, que é assim, você gostaria de ter nascido preto? E aí a pessoa tem que responder o quê? Normal, eu não veria problema. Seria a mesma coisa, a minha vida seria a mesma. A pergunta é, Mas você não gostaria de ter nascido preto, gay, trans? Exatamente. Porque a gente vive numa sociedade tão preconceituosa. Sim. Né? A gente levantou uma pauta aqui, Sim. mas tem assunto pra gente falar um Pois dia é. inteiro. Exatamente. Por muito Não, tempo. e agora eu vou Exato. falar, tipo assim, se uma pessoa negra, hétera, já sofre, imagina uma pessoa negra gay. Gay. Exatamente. O que essa pessoa não Exatamente. sofre? A gente Além deveria... do racismo, homofobia e várias outras coisas. Exatamente. A gente deveria responder essa pergunta como: eu não veria problema, seria uma vida normal, seria a minha vida, só que eu teria outra cor. Só que não é assim. E acredito que, assim, vai demorar muito pra ser desse jeito. A gente tem que colocar isso na vida das pessoas cada vez mais. Por exemplo, é um livro extremamente necessário, em que a gente vê o ponto de uma pessoa negra e o quanto ela sofre apenas pela cor de pele dela. E eu acho que a gente podia deixar o questionamento pra quem estiver ouvindo isso da pergunta que você falou. Sim. Qual seria a sua resposta pra pergunta Exatamente. você gostaria de ter nascido negro? Exatamente. É. Agora a gente vai finalizar aqui com um quadro que é o Pode Falar na Escola. A gente andou aqui pela nossa escola perguntando para algumas pessoas fatos sobre o racismo, principalmente com pessoas negras, e a gente vê isso que é alarmante. Então, fique aí com o nosso quadro.
Oi, gente, a gente tá aqui com o nosso quadro Pode Falar na Escola, com o professor Reinaldo de Química. A gente vai fazer umas perguntas pra ele. Pro, as piadas que você faz dentro da sala são um modo de defesa? Na realidade, de um tempo pra cá, sim, mas a minha característica, eu não sou uma pessoa que tem nenhum tipo de preconceito. Então, durante muito tempo, eu entendi a piada como algo normal. Atualmente, devido a tantas coisas que me aconteceram, talvez seja um modo de defesa. Mas eu acredito que é mais para tornar a vida um pouquinho mais leve, encarar essa situação que não é uma situação fácil, de forma um pouquinho mais tranquila. Porque o preconceito ele tá aí, né? Ele existe, a gente sabe que existe. E tem que aprender a lidar com ele. E o que você lembra quando você escuta a palavra racismo? Eu lembro da minha primeira experiência com preconceito, que foi quando eu entrei no primeiro aninho da escola e o professor, que era do segundo ano, falou assim: é mais um pretinho burro nessa escola e a gente vai ter que conviver com isso, ter que viver com isso. Tá. Olá, estamos aqui com o... Enzo do segundo ano A. Então, Enzo, a gente queria te fazer umas perguntas. Se você já sofreu racismo? Na infância, sim. E como é que foi a experiência? Assim, eu tava no maternal, né? Aí tinha um moleque, eu acho que ele se chama Vitor, ele era grande. Aí ele ficava me batendo durante a aula e no intervalo. Aí isso eu me ofendi bastante, futuramente. Tá bom, muito obrigada.